Olá pessoal, estou aqui de novo para responder mais uma pergunta sobre loteria e matemática, claro. E a pergunta de hoje é possível adivinhar números sorteados que vão ser sorteados na loteria? E de cara eu já respondo, sim, é possível. Se você fugir um pouquinho da definição da palavra adivinhar e se você especificar qual loteria. E a gente vai falar especificamente da Loto Fácil. E por quê? Tem muita gente por aí, muitas empresas, até sites que trabalham ganhando dinheiro exatamente com isso, dando esses tais prognósticos. Eles dizem os números que vão ser sorteados e de fato acabam acertando. Mas como que isso é possível? É muito simples. Vamos pensar o seguinte, qual que é a chance de você acertar um número na Loto Fácil? Para quem não conhece, a Loto Fácil funciona, são 25 números e você escolhe 15. Então, se você pensar qual é a chance de você acertar um número apenas, então você vai sortear lá 25 bolinhas, você tem um número que você escolheu. A princípio parece que a probabilidade é 1 em 25, né? Mas seria 1 em 25 se você jogasse de fato um número para acertar um número. Mas não é assim que funciona. São sorteados 15 números e você escolhe 15 números. Então, eu não vou fazer as contas aqui porque, como não são sorteados todos a probabilidade muda, não é tão simples. Mas dá para ver a estatística e dá para fazer as contas depois, só para não prolongar o vídeo. Dá para ver pela probabilidade de Bernoulli. A probabilidade de você acertar um número é de 60%. Simples, 60%. Essa é a probabilidade, no caso, teórica, mas a gente pode ver aqui, eu já fiz aqui, eu coloquei a fórmula, a estatística, que no caso a estatística descritiva, né, que analisa o que já aconteceu, o universo inteiro. O número 1, por exemplo, ele saiu em 61% das vezes de todos os sorteios da Loto Fácil até hoje, no caso dia 2 do 1. Número 2, 61 e assim vai. O número 6 saiu 59%, o número 16 saiu 57%, e assim você pode ver todos os números percentual de saída de cada um deles. Ou seja, são apenas alguns que cravam a estatística de 60%, certo? Mas, logicamente, que a estatística gira em torno de 60%, certo? E a longo prazo, no caso, a gente tem na Loto Fácil 3 milhões e pouco, 3 milhões e 200 combinações possíveis. A gente só sorteou até agora 1.758. Então imagine aí que a gente fosse jogar mais 100 anos de Loto Fácil. Esses números aqui iam todos estar muito próximos, se não todos iguais a 60%. Então, é simples você adivinhar o número da Loto Fácil. Eu posso dizer com absoluta certeza que nos próximos sorteios o número 1 vai sair na maioria das vezes. Então, é uma maneira simples, matemática, de adivinhar o número que vai sair. Então, o que esses sites, essas pessoas fazem? E elas só fazem com a Loto Fácil, não fazem com outras. Só ganham dinheiro com a Loto Fácil. Simples. Eles dizem os números que vão sair e, obviamente, eles vão acertar em 60% das vezes. E eles só divulgam quando acertam. Então, por exemplo, são 3 sorteios por semana. Estatisticamente, eles vão acertar, na maioria das vezes, vão acertar 2 vezes. Algumas vezes uma, algumas vezes 2. Raramente eles vão errar os 3. Então, por semana, eles vão divulgar no site 2 vezes, dizendo, nós acertamos o número tal, os números tais. Então, assim fica fácil da gente adivinhar o número. E aí, pode se perguntar, e qual é a vantagem disso? Nenhuma. Não existe vantagem de você adivinhar o número que vai sair, porque é só um número.
você precisa acertar no mínimo 11, certo? Existem outras coisas também que falam, por exemplo, vou escolher 9 números do sorteio anterior, que é claro que se você sabe um pouquinho de probabilidade estatística, você sabe que isso não faz sentido. Mas a maioria das vezes sai 9, na maioria das vezes sim, obviamente, que 9 é 60% de 15 e está exatamente dentro da probabilidade. Então, se você analisar aqui, quantas combinações existem? Olha só, são 5.005 combinações de 9 dentro de um número de 15. Isso é óbvio. A grande maioria das vezes que você jogar com 15, você vai acertar 9. E não é só do sorteio anterior, é qualquer grupo de 15 você vai acertar 9. Então não adianta você tirar um desses 9 que não funciona. Você pode acertar da mesma forma que poderia acertar qualquer outro grupo. Tá? Então só para a gente ver aqui, eu vou colocar aqui 25 e vou gerar um grupo aleatório de 15. Tá? Gerei aqui um grupo aleatório. Gerei. São 15, tá? Pode conferir ali embaixo. E eu vou colocar ele no conferidor. Aqui, colocar aqui para conferir. Eu vou apagar os que tinham aqui. Só atualizar aqui. E vamos ver como é que funciona, como é que ficou a estatística de um jogo qualquer aleatório. Veja só, a parte que está mais em verde aqui é, no caso, a maioria. Significa o quê? Em 32% das vezes deu 9 números, 23% deu 8 e 24% deu 10. Tá? Esse de baixo aqui é o percentual e aqui é a quantidade. Mas isso funciona para qualquer jogo a longo prazo. Então, por exemplo, eu vou colocar os números 1, 2, 3, 4 e 5. 60% de 5 é 3. Então, eu vou rodar aqui a estatística. E vocês vão ver que a grande maioria das vezes vai dar 3. Vamos ver. Então, olha só. 38% das vezes dá 3 números sorteados. E isso vale para qualquer número que você quiser. Tá? Você pode testar, quem quiser esse conferidor ou outros na internet aí, pode dar um e-mail que a gente responde. Tá? Então é assim que funciona a coisa. Não existe mágica. É puramente uma estatística básica. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma poder sobrenatural. Tá? Então fica a dica para quem fica nessa de querer adivinhar as coisas. Não existe essa questão de eu vou adivinhar o número. Isso não existe, gente. É puramente sorte. Adivinhar um número que tem 60% de chance de sair não significa absolutamente nada. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida, perguntem e a gente vai tentar responder de novo aqui.